tive essa paixão, esse aproximar, um olhar mais delicado para esse público. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, do ministério. Amém? Eu me sinto parte dessa igreja e desse ministério também. Amém? Eu estou com uma palavra no meu coração para ministrar para a igreja. Eu gostaria muito que você fosse abençoado através dessa palavra, dessa ministração essa manhã. E eu creio que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo. Amém? Amém. Que vocês estejam bem. Dando uma esfriadinha, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Está bem quente. O calor é muito bom, né? Mas quando dá uma refrescada é bom também, né? A gente fica mais tranquilo, né? Mais disposto. Aleluia. Amém? Eu gostaria de falar com vocês de um personagem da palavra do Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque às vezes a gente acaba passando a leitura e às vezes a gente acaba não percebendo alguns nomes. Mas eu vou falar essa manhã sobre um personagem que me chamou muita atenção. Eu já ministrei sobre ele em outras igrejas. Ele chama Onesíforo. Repita comigo. Onesíforo. Onesíforo. Diferente, né? Hoje nós vamos aprender quem foi Onesíforo. Paulo, quando ele escreveu as suas últimas cartas, ele estava preso. E naquela época, irmãos, não pense vocês que a prisão era como hoje. Um lugar onde você teria uma cama para deitar, refeições nos horários certos, programados. Não, irmãos. A prisão naquela época, eu estava pesquisando, e alguns historiadores falam que a prisão naquela época era como se fosse, sabe, um sótão, um lugar embaixo, onde passa esgoto, ao céu aberto, sabe, irmãos? O cenário era mais ou menos esse, em que Paulo se encontrava naquela prisão. E aí ele vai mencionar esse personagem. Eu gostaria de ler com vocês, tá? Está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, do 15 ao 18. 2 Timóteo, capítulo 1, do 15 ao 18. Aleluia. Está dizendo o quê? Não? Amém. É do 15 ao 18. Isso. A palavra do Senhor. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Na minha versão, irmãos, na NVI, tem uma palavra que me chamou muita atenção. Ele fala assim, no 17. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente. Ele procurou, irmãos, até encontrar o apóstolo Paulo. E qual é o tema essa manhã? O tema essa manhã é: seja o recreio na vida de alguém. Olha que beleza. Na escola, irmãos, nós aprendemos diversas matérias, né? Alguns têm mais aptidão para o número, matemática é muito legal, outros para a história, enfim. Mas, irmãos, de tudo isso, a hora mais legal, qual que é, irmãos? A hora do recreio. Hoje se fala que é a hora do intervalo. Mas na minha época, era na hora do recreio. A hora do recreio era aquela hora, irmãos, que você ia correr
correr que não doido. Você ia comer porque tinha merenda, não é assim? A hora do recreio, a hora mais esperada. E a hora do recreio, irmãos, é importante para todos nós. Então, seja o recreio na vida de alguém. Você vai entender o porquê, tá? O Onesíforo, ele teve... Eu fui pesquisar o que significava recrear, que significa reanimou, recreou, revigorou, animar, curar, dar um novo ânimo. Aleluia. É como se você desse aquela pausa, irmãos. Vou passar até aqui. Aí você vai, e aí você dá aquela pausa e fala assim: agora eu posso continuar porque a hora do recreio foi muito boa e a minha energia foi recuperada agora na hora do recreio. É essa hora do recreio. Onesíforo, irmãos, ele viajou muitas horas, muito tempo até chegar aonde o apóstolo Paulo estava. Onesíforo, irmãos, ele não teve vergonha das cadeias de Paulo. Quem era esse homem, meu Deus, que procurou diligentemente até encontrar? Eu fico pensando que naquela época, irmãos, não tinha um GPS, não tinha um celular para falar: me manda a sua localização, onde é que você está, porque eu estou chegando aí. Ai, deixa eu ver aqui no GPS quantas horas, quantos dias, quantos meses ainda falta para ele. Ai, eu não sei quantas horas vão demorar para chegar até aí, mas olha, me espera, porque eu estou chegando. Esse era o Onesíforo. Ele foi até onde o apóstolo Paulo estava. Sabe aonde, irmãos? Na prisão. Ele não estava, irmãos, indo em um lugar de alegria. Ele não estava, irmãos, indo em um lugar aonde era uma paisagem maravilhosa, aonde era um lugar em que ele queria estar, mas era um lugar aonde era um lugar, irmãos, aonde uma pessoa importante para ele estava. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós queremos estar em lugares legais, em lugares muito bons, mas Deus vai nos levar em lugares onde nós precisamos estar, não onde nós queremos estar, mas aonde, irmãos, nós precisamos estar. Eu tenho feito, irmãos, eu faço algumas orações ao Senhor. E teve um dia que a Marília até falou: eita, nega, dura coisa já você pedisse ao Senhor. E eu tenho pedido algumas coisas duras para Deus. E uma das coisas que eu pedi a Deus era para me levar em lugares aonde a dor era muito grande. Sabe por quê, irmãos? Que no lugar de festa é muito legal estar. Mas sabe, irmãos, mas você está em lugar onde tem uma escassez, um lugar onde tem uma enfermidade. Esses lugares a gente não quer estar, a gente vai adiando, né, irmãos? Mas esses lugares é necessário que nós estejamos. O nosso coração precisa estar voltado para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós não podemos ficar selecionando quem eu escolho amar, quem eu escolho acrescentar na minha vida. Eu vou escolher quem que eu vou alegrar hoje. Não! Você orou, o Senhor perguntou para ele: quem é que precisa de uma visita sua? Quem é que precisa de um abraço? Você perguntou para ele: quem é que precisa de um abraço seu, irmãos? Nós tínhamos na nossa igreja, lá no Braciaba, um senhor que é o vô Pedro. O vô Pedro, ele era de uma outra igreja. Há muitos anos, 18 anos, de uma outra igreja. Só que a filha dele vai na nossa igreja. Alguns conhecem ele aqui, é a esposa do Senhor. E o vô Pedro chegou lá. Ele ficou muito pouco tempo conosco. E ele ia de manhã na igreja dele, irmãos, e à noite ele ia lá. E aí quando chega lá, irmãos, é estilo aqui, a gente chega já abraçando. Valorize a igreja que você está, irmãos. Que delícia chegar aqui, poder receber um abraço, um beijo. Ai, que bom que você veio. Como
é gostoso, irmãos. E o vô Pedro, ele falou para nós, ele teve alguns momentos que nós tivemos oportunidade para ele contar o testemunho dele, e o vô Pedro falou assim, que ele foi curado na nossa igreja através de um braço. Eu não sei se você valoriza isso, ou se nossa, meu Deus, que legal. Não, irmãos, isso é muito importante para quem está chegando, é muito importante. O vô Pedro, infelizmente, ano passado, o Senhor recolheu o vô Pedro. Um mês antes do Senhor recolher ele ainda deu testemunho, porque ele tinha um probleminha no coração, de vez em quando dava uma disparada, e dava uma parada, e aí ele foi internado algumas vezes, nós fomos visitá-lo, mas daí ele saía, ficava na UTI, aí ele saía, ele queria dar testemunho. Olha, ele estava lá na UTI, e Deus me usou lá na UTI, porque tinha uma pessoa do meu lado, e aí eu falei de Jesus para essa pessoa. Não acredito, vô. Falei sim, filha, falei de Jesus lá. Nossa, mas Deus me levou lá para falar. Falei, vô, é assim, Deus nos leva aonde precisa, nós precisamos estar. E aí, irmãos, um mês depois, infelizmente, ele deu realmente um infarto fulminante, e o Senhor recolheu o vô Pedro. O vô Pedro nos deixou esse ensinamento maravilhoso. Eu louvo a Deus, sim, por ter conhecido ele. Eu louvo a Deus pela filha dele, que permitiu que ele estivesse lá conosco. Era o Senhor já, irmãos. A coisa mais fofa dessa terra, eu não aguento. Então, irmãos, nós precisamos valorizar essas coisas que nós achamos comum, mas não é. Então, nós estarmos aqui num culto como esse, irmãos, é uma bênção. Falando em abraço, não sei por que o Senhor está falando isso aqui hoje, mas tem uma irmã da nossa igreja, ela é de Mauá, ela mora em Mauá. E a mãe dela, ela é a mãe dela de uma outra igreja também. E a mãe dela vem com ela, porque ela vem com duas crianças, um de 3, um de 4, e cresce com cara, né, irmão? E a mãe dela vem junto. E aí, essa semana, ela fez uma chamada de vídeo, não tinha ido, enfim. E aí a mãe dela falou: pastor, você não sabe, deu uma bola fora essa semana, o que aconteceu? Ela falou: eu fui na minha igreja e eu esqueci que lá eles não abraçam. No máximo eles pegam na mão ainda, olhe lá. E eu fui, nossa, pastora, abracei. Depois que eu abracei, eu fiquei até com vergonha. Não era para ter abraçado. Mas eu estou tão acostumada a chegar aí e receber um abraço, que eu até esqueci que lá não podia, que ninguém era acostumado, né? Eu falei: você vê, né? Então, o seu abraço pode curar uma alma. A sua visita, irmãos, pode recriar o dia de alguém. Pode recriar a semana de alguém. Mas é que às vezes nós fazemos tantas coisas, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Que eu estava conversando ontem com os discípulos sobre isso. Algo valioso que o Senhor Deus deu para nós, que Deus nos deu, foi o nosso tempo. E Deus, Ele não tem filhos preferidos. Ele deu 24 horas para todo mundo. Ele não deu 48 horas para mim, 22 horas para outra irmã, 10 horas. Não. Deus deu 24 horas para cada um de nós. Para quê, irmãos? Para que a gente venha administrar o nosso tempo. Mas como? Mas eu me atrapalhar, não consigo. Depois, se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu vou. Se der tempo, eu visito. Pode ser que depois não dê tempo de você visitar. Pode ser que depois não dê tempo de você falar: eu te amo. Pode ser que depois não dê tempo de você abraçar. Então, irmãos, nós precisamos fazer, sabe, bom uso daquilo que o Senhor nos deu. 24 horas você tem. 7 dias na semana, irmãos. O que você faz com esse tempo que o Senhor liberou sobre você? Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quando você abre os seus olhos, opa, a misericórdia de Deus, glória, renovou, abriu o olho, está vivo? Glória! O que eu vou fazer, Jesus? Nós precisamos estar prontos. E sabe quando nós vamos estar prontos, irmãos? Quando nós tivermos um coração de Onesíforo em nós. Quando nós, irmãos, nós andarmos independente da distância. Sabe? Independente da situação. Independente das cadeiras. Independente, irmãos, da circunstância, você possa estar lá. Você possa usar o seu tempo para recriar a vida de alguém.
Nós precisamos ser o recreio na vida de alguém. Teve um dia que eu estava correndo com várias coisas, um dos últimos eventos que teve, e correndo, e aí eu estava sabendo que eu falei, agora é hora do recreio. Aí ela, como assim? Eu falei, você vai parar e vai comer. Eu falei, vamos comer, né? Eu falei, nós vamos comer uma coisa bem gostosa, porque é a hora do recreio. Mas o horário, não. Nós temos um horário de recreio, que é a hora que a gente para e fala, nossa, que delícia, esse momento que eu precisava tanto. E é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir para que o Senhor Jesus Ele venha direcionar o nosso coração, as nossas ações, os nossos comportamentos. Sabe para quê, irmãos? Para que a gente pare de ser para que a gente pare de ser egoísta, irmãos. Para que a gente pare de olhar só para nós, só para a nossa agenda, só para o nosso problema, só para a nossa situação. Deus quer nos usar. Deus precisa nos levar em lugares. Às vezes, irmãos, Deus vai te levar em lugares que eu nunca vou estar. Deus vai te levar a falar com pessoas que talvez eu nunca conheça. Mas Deus vai levar você lá. Deus vai levar você lá. E você precisa ter um coração voltado para aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Até aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Multidão, irmãos. Multidão. A multidão, irmãos, é assim. Às vezes você está em lugares onde tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas e, nossa, que maravilha. Mas é multidão, irmãos. Daqui a pouco vai embora. Vai ficar você, vai ficar Jesus. Nem todo mundo vai ficar do seu lado, nem todo mundo vai caminhar com você. Porque assim, irmãos, quando a enfermidade chega, quando as lutas chegam, né? Quando chegam os ladrões de alegria. Sabe o que é ladrões de alegria, irmãos? São as circunstâncias duras dessa vida. Nós fizemos uma visita no mês passado. Nós tínhamos até no mesmo dia a gente tinha um compromisso com o pastor Davi. E nesse mesmo dia eu marquei para nós fazermos uma visita. E nós fomos visitar um jovem de 25 anos. Esse jovem é filho de um amigo nosso, que era o meu chefe. Esse jovem estava andando de moto, a moto passou num buraco e jogou ele assim, e aí ele só mexe o pescoço para cima, ele ficou tetraplégico, desde os 22 anos. E a gente foi fazer essa visita muito dura, irmãos, uma visita muito dura de se fazer. Mas nós precisávamos passar por lá. E o que me chamou a atenção foi a fala daquela mulher. Ela é cristã, o marido não frequente que nem ela, até pelas circunstâncias não consegue acreditar que Deus ainda existe devido às circunstâncias. E ela falava assim, é muito difícil, Gi, porque as pessoas vêm aqui, as pessoas vão embora, o problema continua aqui. As pessoas vêm aqui, a enfermidade continua aqui, as pessoas vão embora e a enfermidade continua aqui. As pessoas vão embora e a minha casa continua triste, porque existe uma situação, uma circunstância instalada aqui. Pensa nesse cenário, irmãos. Pensa nesse cenário. E talvez uma visita de 40 minutos, 50, não sei quanto tempo nós ficamos lá. E ela me mandou mensagem. Muito obrigado que vocês vieram aqui. Estava muito precisando conversar um pouco, desabafar um pouco, falar das coisas de Deus também. Muito obrigado. Porque é isso, irmãos, as pessoas vêm e as pessoas vão, multidão, irmãos. As pessoas vão passar pela sua vida, multidão. Mas às vezes você vai falar, meu Deus, e agora? É você e Jesus. É você e Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele sofreu abandono. O abandono que ele fala no versículo de número 15, ele fala assim, ó. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Inclusive,
Figelo e Hermógenes. Aqui ele fala desse abandono. Mas ele não desistiu de escrever essas cartas. Ele deu essa orientação. Porque nós também, irmãos, passamos por isso na nossa caminhada. Como é que é? Mas ser crente é tudo mais fácil. Não, não é, irmãos. Não é mais fácil. Não é. A única diferença é que nós passamos com Jesus. Nós temos as mãos dele sobre a nossa vida. Eu vi a irmã Dora dando testemunho aqui. A minha mãe, ela caiu semana passada. Caiu. E eu não estava em casa, eu deixei a minha filha e tive que sair com o Gabriel. Nós fomos para São Bernardo. E a minha cunhada passou em casa e depois a minha cunhada mandou mensagem. Só que de repente ela falou assim: tá tudo bem. Ela estava falando uma outra coisa, né? Mas tá tudo bem, fica tranquila. Meu Deus. Aí liguei, né? Falei, na hora desse, será, senhor? Aí liguei, não, tá tudo bem. Sua mãe caiu, bateu a cabeça, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Ela tá com dor? Não, tá tudo bem. Olha, irmã, eu tava lá que perdeu até a graça e nós estávamos numa feira de emprego, eu não conseguia nem. Eu falei, eu preciso ir embora, preciso vê-la, preciso ver como está, né? Aí a minha, olha, ela vai falar pra você que não bateu a cabeça, mas ela bateu. Eu certeza que ela bateu a cabeça, caiu de cabeça. Aí chega em casa, ela lá, fazendo café. Eu já cheguei assim, fazendo arte, né? Porque eles são teimosos, né? E ela, não, tá tudo bem, só caí, bati o rosto, nem rosto ficou. E naquele momento, irmãos, meu coração se encheu de gratidão a Deus. Porque, fala a verdade, irmãos, não só quem é mais 60 mais, né? Que falou. Mas, irmãos, nós não podemos cair. Quando a gente cai, existe um risco muito grande de acontecer alguma coisa com a gente, né? E a minha, daí faz 2 semanas. Aí quando foi a semana passada, a minha irmã caiu. Mas a minha irmã é mais nova, né, irmãs? Quebrou o braço. Quebrou esse negócio aqui. Aí a minha cunhada mandou mensagem: meu Deus, a sua mãe caiu de cabeça. Não aconteceu nada. A sua irmã deu uma escorregadinha, quebrou o braço. Irmãos, o cuidado de Deus está sobre nós. As mãos do Senhor, irmãos. Eu sei que nós nos acostumamos com as bênçãos do Senhor. Eu sei que é muito comum Deus nos abençoar. Até porque, né, eu sou filha dele, ele me conhece, ele sabe que eu preciso das bênçãos dele. Mas as mãos do Senhor, irmãos, ela está sobre nós, cuidando de nós. Mas aconteceu isso. Poderia ter sido pior, viu? Mas poderia. E eu estava vendo um testemunho de um pastor. Ele estava recém-cirurgiado e ele precisava fazer uma viagem de São Paulo a Cuiabá. Eu pesquisei quantas horas demora daqui lá, irmãos, porque eu não sei quanto tempo demora. Mas de São Paulo a Cuiabá deu 20 horas de viagem. E como esse pastor ele estava recém-cirurgiado, eu vou porque Deus está comigo, Deus está me chamando, eu preciso fazer uma obra lá. E ele precisava ir pregar lá em Cuiabá. 20 horas de viagem. Jesus, muito longe. Mas ele foi. Na estrada, irmãos, eu não sei como são as estradas de lá. Mas esse pastor conta que na estrada o pneu do carro furou. Eu já ia ficar desesperada, porque eu não sei trocar pneu e eu ia chamar o seguro no meio da estrada. Mas pense, irmãos, no meio do nada, andando naquelas estradas, sem saber aonde exatamente estava, sem conhecer ninguém, mar para um lado, mar para o outro, estrada que vai, e o pneu furou. E o pastor cirurgiado, como que ia trocar um pneu? Porque para trocar um pneu tem que fazer uma força aí, né? E aí o que ele fez? Ele parou o carro, ele abaixou a cabeça no volante e ele falou assim para Deus: Deus, eu não sei o que vou fazer, envia alguém para me ajudar, porque eu não posso fazer força, eu estou cirurgiado, mas eu estou indo, Senhor, fazer a sua obra lá em Cuiabá. Manda alguém, Senhor. E aí ele leva, daí ali orando, quando ele estava orando,
bateram assim no vidro. Sabe assim, eu tinha morrido do coração. Bateram assim no vidro, assim, sabe assim? Aí ele, um homem alto, falou assim para ele: você precisa de ajuda? Eu ia precisar mesmo, irmão. Aí ele disse que abriu a porta, abriu o vidro, né? E falou: eu preciso. Aí daí ele falou assim: abre lá para pegar o pneu, o step, né? E aí, rapidinho, né? Daí ele foi lá e o rapaz já estava trocando e numa rapidez. E aí ele trocou, mas foi muito rápido. Ele falou que foi muito rápido. E aí ele estava tentando olhar assim pro rosto daquele rapaz, assim, né? Nossa, gratidão, né? Meu Deus, né? Deus aconteceu aqui. E aí ele pegou e aí o rapaz veio, terminando, né? Terminou, deixou lá o porta-malas. Aí ele veio, irmãos, ele entrou. E aí ele olhou pro rapaz e falou assim: como que é o seu nome mesmo? E o rapaz com aquele olho, irmãos, brilhante, irmãos, olhou para ele e falou assim: por que você está perguntando meu nome? E aí ele falou assim: não, eu quero saber seu nome. E aí ele abaixou assim, irmãos, para pegar a carteira. Quando ele virou, cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Aleluia. Nós somos cuidados por Deus, irmãos. Deus envia pessoas, Deus envia anjos para nos ajudar, para cuidar de nós. Mas nós estamos tão acostumados com as bênçãos do Senhor, que nós achamos até que é obrigação de Deus nos abençoar. Mas não. Onesíforo foi essa companhia. Onesíforo foi o recreio na vida de Paulo. Onesíforo foi lá naquela prisão, irmãos, sem pensar de como estaria aquele cenário, mas ele foi lá por Paulo, porque Paulo era uma pessoa importante para ele. Irmãos, as nossas atitudes demonstram o valor da pessoa. Sabe, às vezes fala assim: mas eu gosto de você, eu faço uma visita, eu mando uma mensagem, mas eu não tenho tempo. Totalmente não tenho tempo, irmãos, porque o tempo é igual para todo mundo. Deus não fez filhos favoritos. Nós precisamos administrar o nosso tempo. E olha que às vezes nós paramos para falar, eu assim principalmente, às vezes a pessoa fala assim: tá fazendo o quê? Tá dormindo? Aí eu já começo a falar: não, eu já fiz isso, e ainda estou saindo, já estou na rua, já estou passando não sei da onde. Por quê? Estou cansada só de ouvir você falar tanto de coisa que você tem para fazer. E às vezes, irmãos, às vezes não, a maioria das vezes eu tenho uma pré-agenda da semana, mas Deus ele vai encaixando assim uns compromissos assim esses dias eu saí para fazer uma visita. Eu fiz 3 e não fiz a que eu tinha combinado de fazer. Não deu certo, não sei o que aconteceu, não deu certo. Mas aí eu passei em 3 outros lugares. 3, irmãos, eu ia fazer uma. Eu passei em 3, mas aqui eu marquei, não deu para fazer. Daí eu fui no outro dia, porque daí também não dava, porque daí eu já voltei correndo. E aí eu já fui para a igreja, porque naquele dia tinha culto. E eu falei: meu Deus, e a visita que eu tinha programado eu não consegui fazer. Mas eu creio, irmãos, que Deus ele tem assim horário marcado com as pessoas. Por isso que nós não podemos achar que é coincidência. Não é, irmãos. Não vem com esse negócio de coincidência, porque não é. O Senhor, Ele está de olho em nós. O nosso tempo entregue nas mãos do Senhor. Quando nós entregamos o nosso tempo para o Senhor, irmãos, Ele faz nossa agenda. Sabe como que é a agenda do Senhor, irmãos? Ele coloca no nosso coração aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque se deixar por nós, irmãos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui comigo. Se deixar por nós, irmãos, nós vamos fazer as nossas coisas e ponto. E já está tudo bem. Não é? Eu vou fazer algo, vou fazer o cabelo. Eu vou na casa da minha amiga, porque ela vai fazer um bolo para mim. Eu vou no shopping, porque eu preciso de uma blusinha nova. Não é assim? As minhas coisas. Mas e as coisas de Deus? E as coisas que Deus colocou para você fazer? Tem importância? Tem importância, as coisas que Deus mandou você fazer, tem realmente importância? Ou você fala, ou você fala
Irmãos, nós somos humanos. Se nós não deixarmos que o Espírito Santo de Deus controle a nossa vida, as nossas ações, irmãos, nós nos esquecemos das pessoas, nós não olhamos para trás, nós não olhamos, irmãos, nem do lado. Sabe o que é do lado, irmãos? Às vezes, irmãos, às vezes tem irmãos do lado, pessoas do nosso lado, gemendo, chorando, e às vezes a pessoa olha e fala: eu que nem vou pôr a mão. É ou não é? Mas eu falo, a hora que termina o culto lá, eu já avisei. Eu assim, ó, se eu estiver olhando aqui, vocês vêm aqui, porque tem pessoas que precisam sair daqui curadas. Tem pessoas que vêm aqui e Deus tem um trabalho diferente com cada um. Tem pessoas que está tudo bem, vem no culto, está tudo bem. Mas tem pessoas que não estão bem, vem, fica ali travadinha no culto, não consegue adorar, Então Deus veio trabalhar na vida de cada um. Ah, Luciana, mas aí é muita coisa, né? Você já está pedindo demais. Você já veio no culto de domingo, né? Eu já veio no culto de domingo, já veio uma vez por mês no culto das irmãs, no culto dos varões, uma vez por mês está bom. E está tudo bem. Não, irmãos, não está tudo bem, não. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra, irmãos, a obra do Senhor é algo muito carente, que as pessoas passam e fingem que não estão vendo. Não estão vendo? Não. Fingem que não estão vendo o que precisa. Eu falei: meu Deus, mas eu tenho que falar que precisa fazer. Porque às vezes eu conversando com os esposa e falo: nossa, mas tem coisa que é tão clara, porque às vezes para nós é claro. Viu, pastor? Às vezes tem coisa que para mim é claro. Mas, viu, Maria, sabe que se você não falar, às vezes não fica claro para as pessoas que precisam fazer. E nós, irmãos, nós passamos a nossa vida ensinando. E eu entendi isso. Eu entendi que a nossa vida é ensinar. Nós precisamos ensinar o povo. Sabe por quê, irmãos? Todos vocês que estão aqui, o Senhor vai dar conta para Deus. Ele vai dar conta para Deus da alma de vocês. E é sobre isso. E nós precisamos entender que as nossas coisas são importantes, mas as coisas do alto, irmãos, são muito mais importantes. Uma alma que você se dispõe, uma alma que você se dispõe, irmãos, a cuidar. Uma alma, irmãos. Olha a importância dessa alma para o Senhor. Porque às vezes coisas que nós enxergamos, vocês não vão enxergar. Daí a gente fala, entendeu? Aí a gente fala o que fazer. E você não pode nem ficar bravo, porque a gente já está falando, porque Deus precisa que seja feito. Com carinho, em amor. Precisa ser feito. As coisas de Deus precisam ser feitas. Nosso poder. Sabe o que acontece, irmãos? Eu ouvi isso. Eu faço alguns aconselhamentos. E uma das coisas que eu mais ouço, irmãos, são: ai, mas me feriram. Ai, eu estou com uma ferida aberta. Ai, dói, só de pensar. Irmãos, a caminhada da vida nos abre feridas. Pessoas ferem pessoas, pessoas curam pessoas. Às vezes alguém que te feriu, foi embora. Mas Deus envia pessoas para nos curar, pessoas para recriar o nosso dia, pessoas para nos animar, porque tem dias que você não está legal, porque não vem falar para mim que todos os dias são, nossa, que todos. Não, irmãos, tem dias que é uma luta para orar, aí tem dias que é uma luta para ler a palavra, aí tem dias que você fala: meu Deus, hoje, Senhor. Mas Deus, Ele envia pessoas. Pessoas, irmãos. Deus precisa de pessoas. Deus precisa de onesíforos. A obra a obra do Senhor precisa de onesíforos. Pessoas que não meçam distância, que não meçam tempo, que não meçam calor, irmãos, que não meçam circunstância, que não meçam: ah, meu Deus, mas onde será que vai dar? Será que a casa vai estar limpa?
Se Deus falar com você, vai. Porque quando nós vamos fazer algo para alguém, normalmente o diabo começa a colocar na sua cabeça: será que é coisa da minha cabeça? Não, pode ir. Pode ir, irmãos. Pode ir. Olha o Senhor e vai. Ah, não, mas eu acho que isso aí é o pastor que tem que fazer. Não, irmãos. Você foi chamado. Você é uma geração eleita, um povo santo, um povo escolhido, irmãos. Você sabe o que é escolhido? Quando você vai numa feira, que você vai comprar uma laranja, o que você tem que fazer, irmão? Você pega qualquer laranja, o que você faz? Você escolhe. Povo escolhido, nação eleita. Olha que coisa mais linda, irmãos. Nós fazemos parte, irmãos, do sacerdócio real. Sabe o que quer dizer, irmãos? Nós fomos separados, escolhidos, porque o Senhor viu graça em nós. O que seríamos de nós se não tivéssemos a graça de Deus sobre nós, irmãos? Seríamos o quê? Sem graça. Sabe o que é sem graça? Seríamos sem graça. Não, mas Deus viu algo em nós. Ele confia em nós. Ele conta conosco. Ah, mas eu quero morar no céu. Não, mas enquanto você estiver aqui, o Senhor, Ele quer te usar. Ele quer fazer algo, coisa simples. O Senhor quer o Senhor tem pedido coisas simples. O Senhor diz assim que Ele tem pedido coisas simples para você. E você não dá conta de fazer o simples. Você quer fazer o quê? Tem que fazer o simples. Coisas pequenas, coisas fáceis. O Senhor tem pedido, o Senhor tem confiado. Mas mesmo assim, existe uma ignorância para as coisas que o Senhor diz. Existe, sabe, um descaso. Eu acho que agora não é tempo. Eu acho que agora eu preciso cuidar de mim. Ah, Pai querido, eu trabalhei a vida inteira, Jesus. Agora eu vou cuidar de mim, das minhas emoções. Oh, Pai querido, eu vou cuidar da minha família. E Deus está mandando você fazer uma coisa simples. E você não faz. A carei candarabaixa de candarei candarabaixa de cai. Candarei candarabaixa. Nada chama de candarei candarabaixa. Racha de cai. Candarei candarabaixa de candarei candarabaixa de cai. Yade candarabaixa de cai. Aleluia. Nós servimos um Deus, irmãos. Nós servimos um Deus de coisas simples. Irmãos, para você servir a Deus, irmãos, você não precisa fazer grandes coisas. Você só precisa fazer coisas simples, coisas que agradem o coração do Senhor. Ah, não, eu acho que para servir a Deus eu tenho que estar com o microfone na mão. Não, irmãos. Você nem imagina, irmãos, como que eu estou aqui. Você nem imagina que eu estava passando mal antes de eu sair da minha casa hoje. De temor e tremor ao Senhor, por ter que fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Irmãos, coisas simples. Coisas simples, o Senhor se agrada. Seja o recreio na vida de alguém. Seja o recreio na vida de alguém. A ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, irmãos, quando nós falamos de ceia, nós falamos assim que ceia, né? Lembrar a morte, né? Essa ceia, irmãos, ela tem um versículo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, 23. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor esta manhã. 1 Coríntios 11, 23. Foi? 1 Coríntios 11. Ok. 11, 23. Pois recebi do Senhor
o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, não seremos traídos. Nós seremos abandonados, caluniados. Mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos parar. Nós estamos em uma guerra. Nós somos alistados. Alistados. E nós já estamos em uma guerra. E nós não podemos retroceder. Mas eu vou ver se é isso que eu quero. Não. Deixa eu te falar. Não dá tempo de você ver se você quer. Nós somos alistados. E nós já estamos em uma guerra. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Eu gostaria de orar com você. Não abandone ninguém. Cuide de alguém. 2 perguntas eu tenho para fazer para a igreja hoje. Onesíforo foi uma pessoa muito importante para Paulo. Num momento muito difícil. Ele não abandonou. Muitas pessoas com feridas, elas preferem isolar pessoas. Elas preferem abandonar. Quantas pessoas vocês devem conhecer que não visitam os pais, que não vai ver os irmãos, que não se falam? Deixa lá, né? Se morrer a gente vai no enterro. Se acontecer alguma coisa mais grave, a gente vê se pode ajudar. As pessoas acabam isolando pessoas por conta das feridas da vida. Mas deixa eu te falar, você não pode abandonar as pessoas só porque você está com uma ferida. Não é só porque é uma ferida. Você não sabe o tamanho da minha ferida. Não, eu não sei. Eu não sei o tamanho da sua ferida. Mas você sabe. Você sabe muito bem que quando tocar nela vai doer. Você sabe. Não abandone ninguém. Então, uma pergunta que eu faço para a igreja essa manhã. Você vai só pensar, eu não quero que você fale. Tá bom? Quem faria isso por você? Igual o Paulo estava naquela prisão. Quem faria isso por você? Você tem algum Onesíforo na sua vida? Você faria isso por quem? Pense em alguém. Você faria isso? Você visitaria? Você dispunha tempo do seu dia, das suas coisas, que você tem coisas importantes para fazer, você trabalha, você tem casa para cuidar. Gente, como a gente tem coisa para fazer? Você faria isso por quem? Ou será que Deus vai ter que se materializar para você entender que é para você fazer? Você não pode deixar de amar as pessoas por conta das suas feridas. Deus é um Deus que cura feridas. Deus é um Deus que escreve novas histórias. Deus é um Deus que restaura relacionamento. Você que, se porventura tem um relacionamento que foi congelado, você fala, não quero mais saber, eu perdoei, mas eu não quero perto de mim. Você que vive nessa condição, essa manhã eu vou fazer uma oração. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Eu vou fazer uma oração simples. Que você tenha fé para aquilo que Deus vai fazer, viu? Pai, nós te agradecemos por esse culto. Oh, Pai querido, eu sei que foi o Senhor. Oh, Pai querido, o Senhor conhece os seus filhos, eles são seus, Pai. Seus filhos. Pai querido, essa manhã eu te peço para que o Senhor visite o coração dos seus filhos aqui nessa igreja. Oh Pai querido, todos eles, oh Pai querido, de feridas pequenas, a feridas grandes, Senhor. Oh Pai querido, que pessoas não sejam neutralizadas no coração deles. Oh Pai querido, que eles não abandonem. Oh Pai querido, que eles possam ter um coração ajudador, um coração que se disponha, Pai querido, a orar pelo outro. Oh Pai querido, a se aproximar do outro. Mas eu não quero, às vezes eu não quero estar perto. Mas o Senhor está aqui esta manhã
Ó Pai querido, derrama cura. Pai querido, unção, graça. Pai querido, eu repreendo da mente dessa igreja. Todo travamento espiritual. Ó Pai querido, toda palavra contrária agora. Pai querido, em nome de Jesus, seja repreendido desta igreja todo espírito de incredulidade. Pai querido, saia do nosso meio hoje, essa manhã de cura, manhã, Pai querido, de destravamento espiritual. Pai querido, os seus filhos estão aqui essa manhã, eles são seus. Toca neles, Pai, para que eles saibam que é o Senhor que faz, é o Senhor que muda decretos que já foi dado, é o Senhor que traz uma nova história. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor essa manhã.